Olá, amigos da TV da Cidade e da TVBE. Está começando mais um programa Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TVBE. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o elucidativo engenheiro Henrique Xiste Neto. Falou! Elucidativo, que nome feio, né? Elucidativo, o vocabulário tá bom. Vou pro Google hoje. Boa noite, vai. Para o Aurélio. Boa noite. Google, agora é Google. Como é que é o... Elucidativo. Elucidativo. É corretíssima a frase, a expressão é corretíssima. Boa noite, Arno. Prazer em tê-lo de volta. Boa noite. Com essa cabeleira maravilhosa. Eu estava trocando de pena, por isso eu não estava piando. Boa noite ao telespectador. Boa noite. Boa noite, boa noite. Jorge, boa noite, Boa noite. telespectadores. Boa noite. Vamos falar sério agora. Difícil, né? Mas Não é eu falando sério. esse é outro. Era. O difícil, né? A vida é tão engraçada, as coisas acontecem de forma tão engraçada que até é difícil, né? Como dizem os comediantes, né? Concorrer com a política para fazer piada às vezes é difícil. E para começar com esse bom humor, a gente vai chamar, claro, ele, que está lá direto do Paraná, mas Ampere, no Paraná, mas ainda manda o seu recado, manda suas paródias. É claro que é ele, Silvio Peck. Pode chegar, Piavividense. Com certas faíscas. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piavividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui sou eu mais uma vez, juntamente com essa equipe fantástica para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. Exato! Desde já quero agradecer a sua presença conosco aqui todas as quinta-feiras e dizer, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo nas redes sociais. Isso mesmo, digita lá, programa Passando a Limpo, YouTube, Facebook, inscreva-se no canal, curta a página e não esqueça de compartilhar com todos os seus conhecidos e também receba aí todo o nosso material na palma da sua mão. Beleza, povão? Vamos pra música. Hoje nós vamos falar sobre a Ponte do Ademar Garcia. Mas pra isso nós vamos chamar o nosso gaiteiro abençoado que tá esperando aqui. Gaiteiro abençoado! Puxa a gaita! Na cidade de Joinville projetaram uma ponte pra nossa mobilidade encontrar um horizonte. Já tão falando em prazos, até em licitações, e a bagatela prevista é 170 milhões. O tempo determinado pra acabar a construção serão 24 meses desde a sua fundação. Mas se houver contratempos, pode levar mais uns dias, tipo aqueles atrasos nas obras do Rio Matias. Vai projeto, vem dinheiro, vai-se o prazo e a paciência, e o povo acaba entrando numa nova penitência. Acabou pela metade a novela do Matias e já estão estreando a do Ademar Garcia. Vai projeto, vem dinheiro, vai-se o prazo e a paciência, e o povo acaba entrando numa nova penitência. Duplicações elevados, implorando um auxílio, mas tá tudo liberado pra fazer outra Hercílio. Mas o que mais impressiona é o custo-benefício, porque ponte milionária sempre acaba em desperdício. Se esse dinheiro todo fosse redirecionado, daria pra construir até uns 6 elevados, sem falar em outras obras de fácil execução e muito mais relevância para a população. Mas o que o olho não vê, o nosso bolso não sente, então bora tacar ponte nos olhos da nossa gente. Vai projeto, vem dinheiro, vai-se o prazo e a paciência, e o povo acaba entrando numa nova penitência. Acabou pela metade a novela do Matias e já estão estreando a do Ademar Garcia. Vai projeto, vem dinheiro, vai-se o prazo e a paciência, e o povo acaba entrando numa nova penitência. Duplicações elevados, implorando um auxílio, mas tá tudo liberado pra fazer outra Hercílio.
Vai projeto, vem dinheiro, vai-se o prazo e a paciência, e o povo acaba entrando numa nova penitência. Duplicações elevados, implorando um auxílio, mas tá tudo liberado pra fazer outro Hercílio. Tá aí Silvio Peck, um grande abraço para Silvio Peck, o Piá Vividense. Muito boa paródia, né, professor? Ótima paródia. Muito boa. Muito criativa. E eu tenho aqui conosco a satisfação de ter conosco aqui o Arno Kumlin. É Kumlin. Kumlin ou Kumlin? Umlen. Kumlin, é nome japonês, mas vamos embora. Vamos Japonês, tocar. com toda certeza. Querido, o que você acha dessa ponte que não liga nada com coisa nenhuma e o custo vai ser de 170 milhões de reais? É verdade. Joinvilenses, diria melhor. Qual é a prioridade dessa ponte? Onde é que está o planejamento da cidade para o futuro? Onde é que está o estudo? Não, e vou mais longe. A ponte vai ser construída, ou está sendo projetada, numa região que vai ser afetada pelo câmbio climático. Foi feito algum estudo sobre essa questão? É uma questão para se perguntar. Claro. Com 170 milhões de reais, quantas obras para a mobilidade? Eu só estou citando obras rodoviaristas, que é para atender o carro. Ponte é para atender o carro, normalmente. Tá? Podem ser feitas em Joinville. Quantas podem melhorar a mobilidade pontualmente, distribuindo, como foi falado até no que o Silvio comentou, sobre os viadutos, e sobre as duplicações, e sobre... vamos lá, Almirante Jaceguai, Max Colim. Otocar Derfel, Marquês de Olinda, A ponte da Rua Nacar. a Ponte da Rua Albé. Ponte da Praça do Límpio de Oliveira. Essa E aí. outras mais, que daqui a pouco a gente vai mostrar, acho que um pouco mais sobre isso, mas são várias obras que iriam melhorar a qualidade de vida da população de Joinville. Agora, eu estou preocupado em gastar 170 milhões até o momento que me provem que aquela área daqui a 10, 15, 20, 30 anos É prioritária. não vai ser afetada pelo aumento da maré frente ao câmbio climático. Me provem que eu estou, ou alguém está falando besteira sobre o câmbio climático, que não é verdade que vai acontecer isso. As grandes cidades do mundo já estão preocupadas com isso. Já está acontecendo nas grandes cidades. Vamos nos Joinville vai aprofundar nisso, então? Arno? Podemos nos O aprofundar. Arno preparou umas imagens, aí vou chamar as imagens das pontes aí que nós o Arno, como arquiteto, né, desenvolveu aí algumas questões interessantes. Começando aí com Almirante Barroso. Só volta um pouco ali, Zé, na anterior. Almirante Barroso, vamos começar por aí, Arno. Pode ser, essa é uma rua da Almirante Barroso, com uma pequena ligação à Rua Mondaí. E aí vamos mostrar no ampliado ali como é que isso funcionaria. Fala, Jorge. Eu acho que um tema interessante aqui, antes de entrar nisso, e o Arno levantou isto, era entender a relação entre custo e benefício. Isso, Quer dizer, e benefício. acho que isso é o primeiro. Quer dizer, antes de nós entrar nesse detalhe, que é importante entender o que poderia ser feito com 170 milhões, investir 170 milhões. Se é que vai ficar em 170. Lógico que vai custar mais. A gente já conhece, temos a experiência do Matias para isso, e eu gostei muito dessa relação com o Matias. Quer dizer, investir 170 milhões para beneficiar o quê? Essa obra é prioritária. A Ponte Joinville, a Ponte do Ademar Garcia, é uma obra A prioritária. Ponte do Udo. A Ponte de Udo, sim, Isso, porque na a Ponte realidade... do Udo. Ele Para apresenta- marcar a época. Só Sim. isso que ele queria. Exatamente. Então, eu acho que essa abordagem, sem entrar no mérito segundo, quer dizer, como vamos beneficiar, o impacto que isso vai ter e, numa visão econômica, o que poderia ser feito com esses 170 milhões. E aí eu acho que é interessante essa apresentação que a gente começou, mas eu acho que é importante fazer claramente essa relação. 170 milhões para Joinville, que vive penando dinheiro, é muito dinheiro. O que podemos fazer com 170 milhões que nós tenhamos uma melhor relação custo-benefício? E tanto é que não é prioridade que naquela lista de obras, né, professor Pisk, a ponte fica em que posição, Jorge?
Bom, a ponte passava... Não, a ponte nem tem A ponte posição. não tem, não. A ponte é pior que o Jack, está fora do negócio. É, tá fora. a mesma coisa Não, mas é assim, ó. do Rio Matias. O Rio não era Matias era a prioridade. 11ª Prioridade. prioridade. A ponte, então, deve Ei, ser... quem me mostrou isso quando eu participei da CPI do Rio Matias foi o vereador Neto Peters. Neto Peters. do Acho Partido Novo. que é um grande vereador. E eu alertei lá para eles, lá, na CPI. Digo, olha, que vai acontecer, o Henrique estava junto, o Rio Matias 2. Vamos jogar dinheiro na lata do lixo, de novo. Vocês assistiram isso? Eu quero chamar as imagens da CPI do Rio Matias, ali os artistas que apareceram Só um minuto nesta ainda, edição. só um minuto ainda aqui, deixa... Olá, ó. Queria não perder essa oportunidade que o Pisque levantou aí. Quando eu tenho uma obra que é prioridade 11ª e coloco prioridade 1, tem uma ação de governo. E nós temos escutado aqui alguns secretários falar muito de ação de governo. Eu tenho medo de ação de governo, de uma ação política que inverte as prioridades. E acho que aqui no programa nós temos que lembrar para o joinvilense quais são as prioridades que nós vamos defender. Aquelas que têm um maior impacto, só isso. Que estão na fila faz muitos e muitos anos. Inclusive na lista que está ali É isso colocada. que você estava colocando. Tem uma ponte ali que está colocada ali que fez parte do meu TCC de 84 na Federal, que que fazia. Eu fiz um trabalho. Da Rua Albert. Da Rua Albert. 84. Eu posso falar para você? A ponte da Rua Albert vai custar menos de 10% Merreca. do que essa obra faraônica e vai ser de um aproveitamento maravilhoso para a mobilidade Para do os Joinville. tempos. Para os tempos do Estou Joinville. errado ou não? Não, correto. E tem uma mais importante ainda. Hoje eu considero que, como não foi feita a Rua da Albert, a Anacar é fundamental. Fundamental. Porque ela liga muito mais que simplesmente ligar o lado do rio ao outro. Mas vamos mostrar então, porque Então, começa a falar vamos de lá. pontes e eu Então fico vamos perdido. mostrar. Já comecei a falar de umas duas coisas e eles vão mudando de assunto. Vamos Tá, voltar vai. nas pontes Vamos aí. voltar para as pontes rapidinho. Vamos voltar nas pontes. Então, na primeira... Volta só na anterior ali que a gente estava falando da rua... Essa é Almirante Barroso, né? Esse é Almirante Barroso com a Mondaí. Certo. Ou seja, Daí fica ali, ó. o que Dá uma permite parada isso? aí. Eu tenho o binário do Iririú, onde eu crio uma alça pela Mondaí, levando novamente ao humano, a escala do humano à Rua Iririú, com comércio e serviço, tendo toda a mobilidade pesada no entorno dela. A parte amarela ali é a rua Iririú. É a Mondaí. Eu eixo. De A hoje, Mondaí, com a sim. ponte lá na frente da SIG. Essa é uma das pontes. Depois tem outra ponte, Vamos na que sequência. é a ponte que eu chamo a Ponte dos Hospitais. Ela faz uma ligação da Germano Stein com a Castro Alves. Certo. De forma que, pode avançar agora o slide, eu crio um binário em torno da Unimed, da Apvida, do Hospital Geral, e logo em seguida ali eu tenho o Hospital Géser Amarante. Ou seja, faço final. um contorno aí de mobilidade, sem contar que eu dou uma certa facilidade de mobilidade para Beira Rio, que ali na Câmara de Vereadores você não tem saída. Vocês já perceberam que você Sim. fica enclausurado ali. Sim. Pode avançar na outra ponte. Essa é a ponte prometida, que é a da Plácido Olímpio. A da UBE, Da Plácido UBE, Olímpio. Plácido Olímpio. É curtíssima ponte. Inclusive, o começo desse trabalho já foi feito há muito tempo atrás, quando na Valgas Neves, e ali foi feita aquela mão única, que dá exatamente nessa posição aí. Já está preparado. Já né? está pronto. Outra ponte, e eu acho essa muito importante também, agora é a ligação. Nacar. Da Nacar. Ou seja, Coronel Francisco Gomes com a Nacar, avançando. Também pequeno, né? Ela não é grande, mas o efeito é muito importante. É estrutural para a cidade. Mas vamos falar o seguinte. Só Vamos a último só avançar, slide. né? Olha só. Eu tenho lá Inácio Bastos e Anita Garibaldi, Nacar e Coronel Francisco Gomes. Ou seja, Coronel Francisco Gomes liga lá em cima na Anita Garibaldi. Ou seja, eu crio todo um eixo com duas pontes, que uma já existe aqui, e está aqui do lado da televisão, e aí eu crio toda essa estrutura de mobilidade que eu ligo a BR-101 à Rua Graciosa. Então vamos falar do seguinte.
170 milhões. Sobra dinheiro. Essa Daria ponte para aí, ó. fazer 6 viadutos. É. Viaduto, não terra armada. É, na Terra Armada. De É. 30 milhões de reais. Mas vamos esquecer. Esse ali, Volta, né? volta só um pouquinho no outro slide, por favor. Olha só, essa é a ligação que está sendo proposta Da Demar com a ponte Garcia. Joinville. Demar Garcia até o Boa Vista. Liga nada com coisa nenhuma. Você desculpe que eu vou. Pois não. Fala. Não vai ofender nada com coisa nenhuma que o Boa Vista. Não, quanto Boa a Vista hoje, não, mas é o seguinte. quanto o Não, não, não. mas Nada com coisa Não, nenhuma. E agora, o que na não outra acontece é o lâmina- seguinte, que não tem um impacto, não tem um estudo do impacto que vai causar ao Boa Vista, principalmente. Sim. Ou do, você É imagina? muito folga. Uma das questões que ainda não me foi respondida, está nessa última lâmina. Por favor, Zé. A última. Isto. Esse vermelho todo é uma projeção de maré em 2030, com o câmbio climático. 2030 é menos de 10 anos. Menos de 10 Você anos. vai me falar que você é discípulo do Udo dele? Não, não, que só não, é que projetou assim, as coisas eu não- para 2030, 2040, 2050. Essa é uma imagem. Para. Essa é uma imagem de uma empresa séria dos Estados Unidos que faz uma projeção de risco para todo o mundo. Ou seja, você usa esse site e vai colocando data, sorte, tipo de câmbio climático, se há redução ou não da emissão de gases, ou seja, você vai alterando Então, nesse mapa aí, que é uma sorte média, tem até sorte, tem má sorte, sorte Boa média sorte. e boa sorte, Sorte eu tenho média. aí uma redução de emissão de gases, como os Estados Unidos voltou ao Clube de Paris, então vai haver uma redução dos gases. Então, tudo isso aí foi feito e mas deu então- essa mensagem aí. Ó. Mas então, Arno, você está sendo muito negativo. Na realidade, Não. a Ponte Joinville vai ser uma grande plataforma de pesca, De pesca. onde a gente vai poder chegar com as bateiras Nas cabeceiras. nas cabeceiras da ponte. Veja o lado de turismo, veja Ah, o outro sim, lado. pelo lado do Mobilidade não, mas turismo vai ser extraordinário. Inclusive, aquilo ali, eu gostaria que alguém provasse que aquilo não vai acontecer. Tá? Então, essa projeção foi feita com base em um site que só faz isso. Isto Mas é, aqui no último programa apareceu o secretário De de infraestrutura. infraestrutura e disse que vai continuar. Todos os projetos mas já estavam armados na prefeitura. Então, por favor, vamos analisar eu isso. acho que é melhor aguardar, eu acredito que não. Como? Eu não acredito. Não, mas ele falou. Não, eu sei, mas eu não Está acredito. gravado aqui. No primeiro momento, acho que a ordem é, continuar. Depois é o momento de analisar e Eu acho que não- estamos não contribuindo com Vamos discordo. isso. dar tempo, vamos dar tempo. Vamos dar tempo também, Vamos acho, dar mas tempo. Vamos Vamos dar avaliar. um tempo também para o nosso intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe os nossos amigos de sempre, Henrique Chistineto, Osni Pischi, Jordi Castan e meio estrela, né? Meio estrela da noite é Arno Kunlin, né? Obrigado. É meia estrela, né? Meia Meia estrela. estrela. Mas tá bom. Meia Mas é o- lua eu já vi, agora meia estrela. Mas é o seguinte, Henrique. Aqui hoje nós estamos em casa. Verdade. Não tem ninguém aí. É verdade. Se bem que a gente sempre fala tudo o que quer e provamos o que falamos. Sim. Né? No último programa teve aí o secretário Jorge Jorge de Sá. de Sá ou Sá? De Sá. De Sá. E falou que não podia tapar os buracos Do centro Visconde ali. Toné. Do centro, porque estava judicializado. E eu queria agora mandar um abraço para o prefeito, dando um voto de confiança. Ele assiste o programa. Ah, é? Mandou tapar. Vamos Mas é o ver. que E eu não falei. tinha como não tapar. É o que eu falei, pô. Como Ou ele manda na cidade. Não tinha ou- como não tapar. Vamos Parabéns, vamos, prefeito. Vamos mostrar ali então, em frente É. à via gastronômica, em frente aos hotéis ali. É. Vamos ver como é que ficou com essa. Foi uma tampação É. provisória, mas já resolveu. Olha aí, ó. Pelo menos não fica ali. Agora não. aguarda-se o momento de se rei, né? Olha aí, ó. Emergencialmente foi resolvido, que é o que claro. nós estávamos falando desde quando?
desde que a prefeitura cancelou o contrato. Desde, 6 meses atrás. desde o governo passado. Então, Isso parabéns aí pela ação. Mostra que o prefeito tem já um certo discernimento, né, embora novo no assunto, mas ele já tem um discernimento. E mostra também que o secretário está um pouquinho por Olha aí, taparam os buracos. Ótimo. Ele até comentou das estradas. Ô, que Jorge não Sá, poderiam. vê se desentope os bueiros da Jerônimo Coelho também, né? Não, Que dá para fazer. Na Quidaban também. Aqui dá bom. Não, Na cidade toda, então, Ah, bom. que está tudo entupido. Aí fica difícil. Então, boa notícia. Boa notícia. Boa notícia, claro, com certeza. Boa notícia. Mas boa aí eu vou pedir- Coisa simples. Eu vou pedir para o PIS que, como nós dávamos tiro no pé, nós vamos ter que agora começar a aprender a elogiar aquilo que acontece. Soltar foguete. Soltar foguete. Seria uma Chama boa. como? Tiro para onde? Não, soltar foguete. Soltar foguete? Sabe aqueles foguete não pode. fogos de Não pode. artifício? Não, tá foguete bom. não Olha, ei, acho que a atual administração é sensível às coisas que a gente comenta. Ao menos escuta. Porque o Jorge Sá veio aqui e disse que a procuradora do município disse que não podia fazer. E nós falamos aqui que a procuradora não sabe nada de nada, porque tapar um buraquinho, uma pazinha ali, né? Ô, Não Pisque, vai mudar nada. no bom humor, esses buracos foram tampados com manual ou sem manual? Como? Ainda não tem manual. Ah, não tem manual ainda. Ainda não tem manual. Não, ainda não tem manual. Calma. Ah, uma hora vai ter. Vai ter. Não, Vai ter. porque a Petrobras ainda não está com uma crisezinha aqui, não. Agora eu queria chamar também, que a gente começou a mostrar no bloco anterior, teve uma dupla dinâmica que esteve na CPI do Rio Matias essa semana. Dá uma conferida nas imagens, vê se vocês conhecem essas duas figuras. CPI presidida pelo vereador William Tonesi, né? E tá aí, ó, Osni Pisque falando ao microfone para os vereadores e também Henrique Quisteneto, sem o boné. Aqui ele usa boné. Ali lá... não pode usar boné, lá não pode. Aí, ó. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acharam da reunião? Acharam a oitiva, como está na Qual moda foi a falar, avaliação? né? Qual é a avaliação de vocês sobre? Mas eu pedi o seguinte, teve um cara do Tribunal de Contas chamado, tira até o óculos escuro, me vê de cara a cara, Idade faz coisa. Paulo Vinícius Arada de Oliveira. Certo. Acho que é engenheiro, cara. Caramba, é parente dessa delegada Auditor aí, né? Fiscal de Controle Externo. Certo. E ele falou o seguinte, olha aqui, ó. Para mim, um parecer arranjado, né? Porque o Tribunal de Contas mandou prender o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, João Rodrigues. por causa de uma peça de uma reta escavadeira, perdeu o mandato, foi preso, tudo. E aqui no Rio Matias, olha o que o cara escreveu. Ao fim, o tribunal, que é ele, decidiu arquivar o processo e eximir Miguel, botão de parênteses 048, Bertolini, Carla Cristina Pereira e Udo Deller de qualquer responsabilidade sobre atrasos nas obras do Rio Matias, Uma observação aí em cima de... falhas no projeto executivo e omissão na aplicação de penalidades à empreiteira. Para o Tribunal de Contas do Estado, a culpa foi do consórcio Mota Júnior Ramos Terraplenado. Não, eu não estou aqui para defender ninguém, consórcio nenhum. Mas pelo que o cidadão escreveu aqui, eu pedi para ele ser ouvido na CPI. O que eu acho é o seguinte, isso aqui é um parecer arranjado, Pois é, mas... porque é impossível, diante das inúmeras evidências, dar um parecer desse. Entendeu? O parecer tá na E ampla é, Não, você... Aqui só tem macaco velho.
Eu sou um macaco novo. Você é o mais novo. Certo. Mas, evidentemente, o simples fato, aonde ele colocou os nomes ali, ele já se denunciou. Sim. Concorda comigo? O simples fato de ter. Se ele dissesse, generalizasse, todos, né? tá tudo bem. Generalizado, olha, isso aí é culpa. Ou eles já têm os bodes expiatórios, né? Estava marcada, Henrique, tá marcada. Henrique, esse Tribunal de Contas para mim não vale nada. Que condenou o prefeito João Rodrigues lá de Chapecó por uma reta escavadeira que é de acordo com os valores da obra, é o quê? 0,1%. Um milésimo do valor. Não tem que... Perda de mandato, prisão, coisa. Ô, Arada, cuidado para não ir para a cadeia, Arada. Só para complementar essa desse. questão aí da Concorda CPI comigo? do Ribeirão Matias, eu também vou elogiar aqui, que eu também assisti a oitiva do nosso outro parceiro, o engenheiro Ariel Pizzolato, que também foi muito feliz na oitiva que ele deu à CPI, principalmente com alguns detalhes que, ser bem pensados, ou ser bem, vamos dizer, extraídos os dados que o Ariel passou, eles trazem muitas informações. Só para pensar. O Ariel é nosso parceiro aqui, como o Henrique, com o Jorge, com você. Falando ainda... Mas eu acho o seguinte, diante desse parecer estapafúrdio, sabe qual é a conclusão que o Tribunal de Contas vai chegar? Que o único culpado é o Rio Matias. Nunca devia estar ali. Devia estar em São Bento, em Araquari, em Jaraguá. Nunca poderia estar aqui. Isso aí é uma coisa... Isso é mas essa dele falar os nomes ali... Isso é brincadeira. Pisque, você me desculpe, mas você está fugindo à regra dos tribunais. Porque diz o seguinte, em dúbio pro ambiente. Então, como o Ribeirão Matias faz parte do meio ambiente, eu creio que, em dúvida, nunca... Mas esse não é o Ribeirão Matias, né? O Ribeirão Matias, ele passa por outro caminho, esse Mas é o novo. eu vou na linha do Henrique, eu gostei muito o ponto que ele levantou. O fato de citar nominalmente, não só citar nominalmente, mas eximir completamente. Completamente. Não só pelos atrasos, sino pelos erros de projeto, eximiu completamente. Isso é uma carta de alforria. Ele não precisava dizer isso. Tá? Não, exatamente, porque não precisava dizer isso. Jorge, ninguém disse que eles eram culpados. Isso é só na época das capitanias hereditárias no Brasil. Só isso. Da forma que foi tão textual, só levanta suspeita sobre a idoneidade desse país. Desse cidadão aí. Exatamente. E aí? Complicado. Arno, diga mais. o que daria para fazer com os 170 milhões que o Jorge Sá disse que ia continuar... Fala 3 obras aí, vá. Fala 3. Eu ficaria com aquela da Nacar até E com o que sobrasse, eu faria Almirante Jaceguai. Ou seja, liberaria 2 eixos. Porque nós temos um problema em Joinville. Joinville cresceu de norte para sul, de sul para norte. Acontece que, como a cidade, de um momento para outro, começou a abrir para franjas, leste-oeste, criou um problema de transversalidade. Exato. Eu sou do tempo em Joinville que nem semáforo tinha. E Opa! Já deve ser vacinado logo. 1800 e... E mais uma coisa importante. Os tempos, quando começaram a colocar os semáforos em Joinville, os tempos na direção norte e sul eram muito superiores aos leste e oeste. Mas muito superior. Hoje, os tempos são iguais. Mas a malha viária não foi resolvida. Arno. Nós temos norte e sul, mas a malha leste e oeste é bem Arno, deixa eu discordar um pouco. Pois não. Esse achismo não pode ser, né? Mas, observando a ligação, porque Joinville não adianta. Joinville é sul, norte, norte, sul. Ok. Tanto é que o prefeito Pedro Ivo fez a maior obra viária juntando a Zona Sul com a Zona Norte, que é a JK, a Avenida JK. Certo. Tá? Mas você veja bem,
Você vem pela JK e entra na JK pela Getúlio Vargas. Ministro Calógeros. Ministro Calógeros, Sim. atravessa toda João Colim e chega lá na frente e entra numa gambiarra. Várias. Numa Drummond, que é vai falar, a Santos. Tenente Antônio João. Essa é uma. Você acha que com um pouquinho de recurso, desses 170 milhões, Abre a Santos Dumont. não daria para fazer a Santos Dumont sul, norte, norte, sul? Cara, vem de São Pelo Francisco menos e vai até a direto para praça no final da João Colim. Pisque. Eu Hã? concordo, porque o Norte e Sul, quando se fala Norte e Sul Joinville, eu ligo Garuva a São Francisco. É Norte e Sul. Mas porém, o Pisque, quando a cidade começou a ter esse, vamos lá, Espinheiro, toda a zona leste, Aventureiro, depois a região da Vila Nova, Nova Brasília, Morro do Meio. Morro do Meio. Então, é o seguinte, existe uma população, uma mobilidade pendular entre Sim, essas partes, sim. que está exigindo que você faça uma correção nessa ligação leste-oeste. E não se faz ligação leste-oeste ou correção sem afetar os eixos norte-sul. Inclusive, a BR-101 é mais um desses Exato. eixos norte-sul. As marginais da BR-101 Vias Hoje, marginais, vias marginais. formam parte mais uma parte desse desse eixo. norte e sul. Muita Tá? gente Apareceu um candidato a prefeito aqui que apresentou um projeto que todo mundo chamou de loucura. Que é um túnel no Morro do Boa Vista para atravessar. Lembro dessa. Por que que não? Por que que Não, não? por que que não? Não precisa, Pisque. Não, Florianópolis tem lá. Mas não precisa. Ah. E hoje temos soluções mais inteligentes que aquela. É? É. Concordo contigo. Dá para abrir até um programa aqui. Inclusive, eu tenho uma discussão séria com o Jorge sobre uma das propostas que ele me chama de doido. Mas tudo bem, eu sou. Qual é o teleférico? Claro, ligando o hospital regional ao centro da cidade em 10 minutos. Projeto que nós já apresentamos na década de 80. 80, exatamente. 80, fui eu que apresentei esse projeto. Mas como transporte, não como turismo. Não, Transporte. turismo e transporte. Eu considero como transporte. Você não né? pode ser transporte. só turismo. Turismo e transporte. transporte. Na Colômbia está cheio de Sim, e a Bolívia também, tem vários países. É. E na realidade entendendo transporte num modelo integrado completamente, Isso, que vai integrado. junto com a tarifa Sim, de ônibus. E aí sim, voltamos a falar de integração e de terminal Mete urbano um ônibus central. ali, leva o cara até o Espinheiro. O cara do Espinheiro vem ali, pega o... vai lá. Boa, E Henrique. o Isso- transporte aquático. Também. Dragagem do Rio Cachoeira. Bom, Vamos mostrar alguma coisa? eu acho que é É mais possível, Vamos é mostrar, possível, é possível. Vamos Sim, mostrar. mas eu acho que não é tão importante quanto... Não tem Vamos tanto mostrar. escota. Vamos passear no Rio Cachoeira, pessoal. Todo mundo coloque o seu colete, né? E vamos navegar no Rio Cachoeira aí. O passeio que o Carlos Brandão fez na semana passada. Ele saiu ali do pier, né? Que está abandonado Tira. Pier. desde do século passado, praticamente. Pier? Passou debaixo O do... pier, onde saiu Olha o a JetBus. Ah, o JetBus. Olha a ferragem da ponte. Aí, ó. Tá aí. Aquela obra tá que em custou frente ao R$1 milhão mercado. ali? Quase R$1 milhão. Sim. É. Que- A ponte do tênis clube. Ó, aí tá... Agora Da ponte tá... do Rio Cachoeira, da ponte do Rio... Da Rua Cachoeira ali, da né? Rua Cachoeira. E agora estamos chegando no Prédio Verde, o famoso Prédio Verde que tanto se fala. Né? A gente está chegando ali, ó. Lá no fundo ele está. E a gente vai acompanhar ali, Arno, as condições que estão essa ponte ali, que é o estrangulamento do Rio Cachoeira, né, professor Pisque? 18 metros. Nós temos o estrangulamento por um lado e assoreamento pelo outro. Exato. São dois isso aí, temas duas coisas. que combinados são O terríveis. custo de... E a curva ali da frente, em parte, é devido ao antigo leito do Ribeirão Matias. Olha, ó. Olha as E aí- condições do Aí eu vou fel lembrar de exposto e tudo novo, mais. Joinville tem essa dificuldade em começar as obras pelo lugar certo. Dá uma parada aí, Zé, só para a gente acompanhar aí. Quando foram alargadas as pontes, ali. a maioria das pontes, a única ponte, você Olha a começou ferragem aí, ó. de cima para baixo. Ferragem exposta. Hein? E a última ponte que ficou as duas pontes que ficaram por alargar,
foram estas duas. Temos da Casa da Cultura, que essa foi alargada, temos todas da Rua Itaiópolis também foi alargada, mas estas duas, e aí não adianta, se tu alarga em cima, mas não alarga embaixo, Não adianta nada. Exatamente. A gente vai praticamente terminar esse bloco mostrando essas imagens do Rio Cachoeira, e acho que vem bem ao encontro dessa situação que a gente falou, da importância de usar esse modal, né? De transporte na nossa cidade. E a gente vê a beleza, e olha só a questão histórica, né? Essa é uma ponte, né, do antigo moinho, construída com ferro e até hoje resistente, depois de tantos anos. A ponte ferroviária. Centenária, né? Uma ponte ferroviária, o trem passava por aí para chegar até o moinho e levar até São Francisco. Né? Olha só. A carga. Ninguém nunca olhou mais isso. Ninguém mais olha isso aí. Eu não sei até que ponto o aquaviário é um modal de transporte, mas eu acho que é uma opção de turismo. Turismo, sim, nós não temos cultura para isso. Exatamente, mas também não temos opção. Na medida que a gente disponibilize, e aí o moinho revitalize, a CISE revitalize, aí vai ficar interessante. O turismo. Aí tem uma situação também, Jorge, ali ó, é o antigo Porto Joinville, onde aparece até um guindaste ali ainda, ó, no meio do mato ali, ó, no Porto do Bucarém. Exatamente. Ali. Sim, claro. Porto de Chatas. Bugarém. Tá aí, ó. E aí a gente começa a passar pelas Ali, pontes. ali né? é a Ponte Mauro Moura, é isso? Sim, Mauro Moura, sim. Tobogã. É. Aliás, teve aqui o secretário Jorge Sá, que disse que ia elevar a ponte, Olha aí embaixo da ponte. que ele tinha estudado 4 pontes e ia elevar uma. Nós perguntamos qual era, Ele não soube responder. dizer. Vamos esperar que ele nos informe. Tem tanta coisa que ele ainda precisa se informar. Cadê o O quê? fim do bloco? Ah, tá acabando o bloco, exatamente. Já acabou. Tá aí, ó. Então, pessoal, como falei no programa anterior, todas essas imagens estão no nosso Facebook, facebook.com.br Passando a Limpo na TV. Confira lá o vídeo completo desse passeio pelo Rio Cachoeira, o nosso Rio Cachoeira. Nosso Cachoeira. E a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição o assunto principal é a famosa Ponte Joinville, que é uma discussão, né, professor Pis, que são 170 milhões, a paródia inclusive foi sobre esse tema, 170 milhões que se discute, será que... É o melhor investimento a porque fazer? Porque começando, né, Jorge, você pode complementar depois, é uma obra, vamos chamar assim, que está desde 1973, né, no projeto. Já Desde? 1973? Não. Sim, está no Não, plano. mas ela ficou prioritária agora. Sim, mas estava no plano. Estava desenhada, estava proposta, mas aí prioridade... Sim, mas eu digo Prioridade assim, 1020. a situação é que você faz se alteram. bota num projeto alguma coisa que você pretende vai executar. Mas em 1973 não era prioridade. Hoje é prioridade? Será que é? Olha, em 1973 a Santos Dumont tinha 6 pistas. No projeto tinha. Agora não pode conferir. Mas eu queria perguntar para o nosso amigo catalão, morador do primeiro mundo, né? Morador deste mundo. Morador não, aqui hoje, mas nasceu na Sim. Catalunha, guerrilheiro. Né? É, Mas, seguinte, ô Henrique, trabalha no Marrocos também. O homem é do mundo. Cidadão No do México mundo. também. O que você acha, Jorge, de como colocar essa ponte aí nas prioridades do programa de mobilidade da cidade? Tá. Seja sincero e honesto. Bem claro, mobilidade é a praia do Arno. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e eu vou olhar sempre a relação custo-benefício. Acho que a gente tem que olhar. Quanto mais para fora da cidade esteja a ponte, menos gente vai se beneficiar, menos vamos impactar a mobilidade. Eu gosto das propostas da ponte de Almirante Barroso, eu gosto da proposta da Rua Nacar, da Plácido Limpo, porque quanto mais perto do centro elas estão, vamos ter um impacto. Essa transversalidade, ela é importante. Então, eu sempre vou olhar, se eu tivesse, e acho que essa é a responsabilidade do prefeito nesse momento,
eu tenho 170 milhões. Esses 170 milhões, eu vou colocar todas nessa ponte e qual vai ser o impacto que eu vou ter e não vou ter dinheiro para as outras coisas, ou eu vou usar esses 170 milhões para fazer isto e ter maior impacto. E acho que essa é a decisão que o prefeito tem que tomar. Essa é a primeira. E a segunda, eu acho que tem que ter coragem, e eu vou insistir no Ribeirão Matias, nos ajudou a entender que às vezes é melhor dizer que não. Ah, que tem o dinheiro, vamos fazer. Olha a encrenca não adianta, que deu. viu, Matias? É melhor parar agora, antes de começar, reavaliar e dizer, escuta, até porque essa obra, até que ponto essa obra da Ponte Joinville foi discutida com a cidade? Não foi. Não foi discutida, foi imposta, foi tirado de baixo e colocado em cima, como a do Rio Matias, era 11ª, foi colocado em primeira, e escutamos isso na CPI. Daqui a pouco vamos escutar a mesma. Eu gostei muito da paródia, essa semelhança que ele está fazendo quando invento de uma hora para outra uma prioridade que não corresponde. Então, eu preciso de valores, preciso de referências, e as referências para mim são claras. Anacar é primeiro, Almirante Barroso é primeiro, a Palácio do Olimpo é primeiro. Você já porque imaginou beneficia os muito impactos mais. positivos que essas São obras rápidas e baratas. Imaginou? Rápidas, Tem elementos né? de gestão, GUT, gravidade, urgência e tendência. Isso. O que é mais urgente para fazer? Essa- O que vai ter maior impacto? Viu, Jorge, esse posicionamento de que como tem dinheiro, tem que fazer, e aí? Grande coisa. Não é assim. Bom, Não é assim. fica Tem. caro. Eu tenho Fica mais uma nessa. questão ainda dentro da questão da mobilidade e do investimento, é o seguinte, se aquelas projeções da empresa americana se confirmarem, vale a pena mesmo alocar mais investimento, não só na ponte, mas em outras infraestruturas em toda a região? Perfeito. Em esgoto sanitário, em saúde, em educação, em habitação. As pessoas... A própria proteção ambiental. Exatamente. Então, não seria o caso de começar a pensar, eu posso até estar falando uma loucura aqui, mas nós temos na região sul um terreno de aproximadamente 250 a 300 mil metros quadrados em comodato, que tem um prédio abandonado lá. Esse terreno é da prefeitura, eu acredito, que ainda seja. Em volta tem uma área de expansão urbana. Não é de começar a pensar se acontecer alguma coisa nas regiões alagáveis e começar a transferir Joinville para esses locais? No fundo, a discussão é agir proativamente. Exatamente. Quer dizer, se nós sabemos que Joinville está no nível do mar, que tem boa parte da cidade, o Ventureiro é um exemplo bem claro, que está em cotas assim, qualquer aumento disto, representativo. tu sabe, como vai fazer tratamento de esgoto com cota 0 ou menos 30? E avaliar menos mais uma 0,30. região ainda. Complicado. Uma região de reserva futuro. Por exemplo, a região que fica entre o Vila Nova e o São Marcos, que é a Estrada Arataca, que ainda é rural. Mas rural até quando? Será que nós não vamos precisar dessas áreas logo? Nós estamos aí num processo de avaliação ou da revisão do plano diretor. E um dos mapas dessa revisão é o novo mapa de macrozoneamento. Todas essas questões têm que estar lá colocadas. Para onde a cidade vai crescer, a que cota ela vai crescer. Mas nível? eu gostei da plataforma de pesca da Ponte Joinville. O Arno, o Jorge, o Wagner, Henrique, eu sou joinvilense, nasci aqui e gosto da minha cidade. E gostaria muito que ela voltasse a ser com as características que era 20, 30, 40, 50 anos atrás. O amor pela cidade. Das pracinhas do Bender? Hoje Olha, nós não temos. Não temos mais. Não temos mais. Não temos mais Eu e estou gastamos vendo um uma monte de dinheiro campanha no publicitária Fomplac. na TV, elogiando a princesa Dona Francisca. Acho que é verdade mesmo. Nós temos que voltar às nossas origens, né? E ser realmente o que nós somos. Agora, eu fico profundamente intrigado quando eu vejo que essa associação comercial, como chama? Não sei se é associação
conglomerado que representa o comércio, como chamam? CDL. 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 Não sei o que é o C, não sei o que é o D. Era Clube de Dirigentes Era Lojistas. clube. Câmara, né? Câmara. Era clube. A Câmara Virou agora uma Câmara. acho que camaradas e coisa, porque não defenderam ninguém da via gastronômica. Não vi uma voz aqui defendendo os comerciantes da via gastronômica. Jerônimo Coelho. Da Jerônimo Coelho, Não nada. fossem pontuais, né, o Pisque? Viu, Arne? Foi pontual, foram veio aqueles aqui, sofredores mas não- que não fizeram. falaram nada. As entidades maiores que se dizem, Nada. Eram a entidade vai todos fazer 150. atrelados. A maioria foram Nada. cooptadas pelo governo. Cooptados. Todos. Peraí, Como mas os a- vereadores. Não foram é essa cooptados. CDL agora que quer destruir o monumento do centenário? É o que Não, eu ouvi não, mas falar. tudo bem. Tudo bem. Tudo Eu bem. estou falando agora num outro monumento. Tiveram a cara de pau, que não defenderam ninguém, e agora, para tentar resolver interesses particulares novamente, apresentar um projeto do centro da cidade, sugerindo, olha só, Arno, a transferência do ginásio Abel Schultz. É desse monumento que eu estou falando, que é o monumento do centenário. Ah, pavilhão da indústria. Exatamente. É, mas Palácio sugeriram dos Esportes. isso, mas não sugeriram tirar o antigo Mas isso Cine é falta de Palácio, conhecimento. Isso é que falta de hoje é uma conhecimento. igreja, né? Ainda é uma igreja lá. É uma igreja. Foi eu não- totalmente desfigurado. Aqui não pode Descaracterizado. ficar, mas o Abel Schultz tem que sair. O pavilhão de esportes, desculpe, Palácio dos Esportes, Palácio dos Esportes. o pavilhão de exposições de Joinville, É, do centenário. da indústria. Da indústria. Eu lembro porque eu não conheci esse senhor. Anton Sliva. Não, desculpe, eu não conheci o senhor que fez fechar o contrato de iluminação do palácio para a inauguração, lá em Curitiba. Que até conta uma história aqui. Foi contratado todo o sistema de iluminação com uma novidade da época, que era fluorescente. Fizeram toda a instalação, só esqueceram de uma coisa. Lá era 110, não? Derreteu tudo, mas depois consertaram. A pessoa que foi contratar essa iluminação em Curitiba se chamava Arno Kumlen, Teu pai ou você? meu avô. Teu avô. Trabalhava na prefeitura na época. Já fez um monte de coisa ruim, então, na época. Não, ele tinha uma bomba de gasolina. Ele tinha uma bomba de gasolina na Rua do Príncipe, na antiga Casa Joia, ali na Rua do Príncipe. Ele tinha ali uma bomba de gasolina. Coisas do passado. Aquela de manivela. Dá até chaco ainda por cima. Mas deixa eu falar para a tua pessoa, Arno. O seu Anton Sliva, Sim. engenheiro lá da Tchecoslováquia, do pai do senhor Karl Sliva, Carlos Liva. projetou a estrutura em arcos Do do Palácio. ginásio Abel Schultz. De madeira. 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 Não tem um prego, tudo. É Encaixe. tudo em casa. Encaixe. Isso não se faz mais. Cunhado. É. Hoje não se E consegue. agora me vem um salvador da pátria interesseiro para liberar coisa só para ele, né? Só mudar o plano diretor do Conselho da Cidade, alugar Espaços para órgão espaços público. para apaniguados, sugerir A transferência. a transferência da Abel Schultz. É muita ousadia, hein? É. Esse cara é de onde? Eu creio que não é joinvilense, né? Acho que não, Pela né? proposta. Epa, eu não sou joinvilense, Eu também mas não. sou... Somos sambaquianos. Mas estou aqui há mais tempo Ah, do que... opa. Somos- boa. E eu? Mas vocês estão radicados Nós somos aqui e defendem sambaquianos. a Nós nossa fomos cidade. trazidos aqui pelos ventos e as correntes. Eu nasci aqui e vocês estão mais tempo que eu na cidade. pra ter Você ideia. nasceu aqui? Sim. Tá Maternidade vendo? Darcy Vargas. Tem certeza? Sim. Eu nasci pelas mãos da Schwester Irma. No Dona Helena. No Dona Helena. Casa de saúde, como diz minha mãe. De qualquer forma, essas propostas que caem de paraquedas
por certos... o Hermes Ferraz tem um livro, Filosofia Urbana, que ele chama Promotores de Venda Imobiliária. Eu gosto de usar este termo, porque são promotores de venda. É o que aconteceu na rua aqui da Ban. Também. Também. É. São coisas que acontecem quando se desconfia de quem se doa demais e vira um promotor imobiliário, promotor de vendas. E é o que acontece. Aconteceu muito em Joinville, continua acontecendo, mas a livre iniciativa, ela é salutar, mas tem que ter um pouco de respeito com a cidade. Eu acho que é fundamental o respeito a essa cidade. E o Pedra Branca de Joinville, como é que está? Pedra Branca de... Eu não tenho muito conhecimento, mas ainda vai correr muita água debaixo dessa ponte. Tenho certeza. Que ponte que é? Sabe o nome da rua? Não sei o nome da rua, mas provavelmente eu vou ter que elevar um pouco o nível dela. O Arno, nós já que estamos falando de ponte, me lembra muito essa ponte de Joinville, que uns anos atrás, né, Henrique, até a tua turma lá de Taubaté, o cara construía a ponte e depois canalizava o rio para passar por debaixo da ponte. É isso que eu acho que está acontecendo na ponte de Joinville, viu? É mais ou menos isso. Mais ou menos? É uma ponte, então... Eu, joinvilense, arquiteto, eu manteria o Palácio dos Esportes com uma outra função. Não, nós vamos manter para ser um teatro. Outro uso. Outro uso. Outro. Até o Museu da Indústria, não sei. Pode, mas eu faria o seguinte, eu manteria aquela estrutura, que é o monumento. Claro. Que é o monumento. É histórico. Retiraria as abas e ela ficaria uma passagem, porque como Joinville não... Uma praça coberta. Uma praça coberta. Pode. Para fazer a tal da pracinha, né? Para fazer a tal da feira do Príncipe. Sabe? Feira de artesanato. Apresentações musicais, ou seja, eu teria aquele monumento preservado. Mas não é um monumento. Eu gostaria de ter você junto no projeto Nosso Cachoeira. Vamos brigar por isso. Podia integrar isso ao Vamos nosso integrar cachoeiro, isso. Nosso Cachoeira. E aí, saindo, olha só a minha visão. Só para complementar. Tem mais um detalhe. Rapidinho. Manter aquela estrutura, aquela obra de arte, certo? Como cenário para uma elevação que levaria o Paço Municipal, que elevaria as pessoas numa grande passarela até a prefeitura. Então, ali dá para fazer um grande deck. Da prefeitura, antes de cair, né? Porra. Vai cair? Ó, a Ferrari está toda corrida. Não, eles estão reformando já. Estão reformando toda. Mas, olha a minha ideia. A escada, sim. Arno, a gente está chegando no final. A Pois minha não. ideia é juntar todas as ideias que a gente teve aqui. Então, Abel Schultz, Rio Cachoeira com saída de barcos ali para o turismo, com deck. E o que mais? Teleférico. O teleférico. Sem esquecer de trocar de lugar o Prédio Verde. Pode ser. Com certeza. Esse sim teria que mudar de lugar. Esse teria que mudar. E o que a gente tem que mudar também é a gente fala demais e o tempo passa muito rápido. O prefeito, analise bem para não transformar a Ponte Joinville num Matias II. Verdade. No elefante branco. Bem lembrado. Gostei do Vividência quando ele lembrou até da Ercílio Luz. Exato. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, fiel escudeiro. Não, como é que é hoje? Xiste. Elucidativo. Elucidativo. Boa noite, Vai Jorge. gostar. Boa noite, Arno. Vamos ver Boa noite, Não, é Val. bom, é bom. Obrigado a todos. Obrigado, Boa noite. Joinville. Boa noite a todos. Obrigado. Feliz aniversário para Joinville. Logo estamos aí com... Não, mas ainda temos programa. pra Não, isso. já está quase no aniversário. Temos programa antes. Vamos começar a celebrar já. 9 de março tem que pensar nisso. E você que nos assiste, não esqueça, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira. A gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.